Em meio ao silêncio infinito do espaço, nossa casa, a Terra, paira como um delicado globo azul e verde. Do espaço, nosso planeta parece um lugar tranquilo e imutável. Mas olhando mais de perto, por trás dessa calma, existe um mundo vibrante de atividades econômicas todas vistas e influenciadas do espaço. Imagine olhar para a Terra de uma perspectiva totalmente nova, de um lugar onde tudo parece pequeno e distante. Lá no alto, acima das nuvens e da atmosfera, está uma rede de exploradores silenciosos e incansáveis. Estamos falando dos satélites, essas maravilhas da engenharia que orbitam nosso planeta dia e noite. Mas o que exatamente esses satélites estão fazendo lá em cima? Eles estão ocupados capturando uma infinidade de dados sobre a Terra. Cada satélite é equipado com sensores e câmeras avançadas, projetados para observar e registrar diferentes aspectos do nosso planeta. Alguns capturam imagens visuais, como as que vemos em mapas e previsões do tempo. Outros utilizam a tecnologia infravermelha para detectar variações de temperatura ou para mapear recursos naturais. Esses dados não são apenas fotografias, eles são informações cruciais que nos ajudam a entender melhor nosso mundo. Eles nos mostram como as cidades estão crescendo, onde as florestas estão diminuindo, como as correntes oceânicas se movem e até mesmo como o clima da Terra está mudando. Assim, enquanto orbitam silenciosamente no espaço, esses satélites estão constantemente nos enviando informações, oferecendo uma visão detalhada e dinâmica do nosso planeta. Uma visão que está revolucionando a maneira como vivemos, trabalhamos e entendemos o mundo ao nosso redor. Nossa jornada nos leva agora para mais perto dos satélites e dos dados incrivelmente diversos que eles capturam. Estes dados são como as peças de um gigantesco quebra-cabeça que, quando montadas, nos dão uma imagem clara do nosso planeta em constante mudança. Primeiro temos as imagens visuais. Estas são as fotos coloridas que normalmente vemos em notícias e aplicativos de mapas. Com uma clareza impressionante, elas mostram cidades, rios, florestas e desertos. Essas imagens ajudam urbanistas a planejar cidades e agricultores a monitorar a saúde de suas plantações. Em seguida, temos os dados infravermelhos, menos visíveis a olho nu, mas igualmente importantes. Eles são cruciais para monitorar a saúde das plantas, detectar incêndios florestais e até prever fenômenos meteorológicos. Estes dados são fundamentais para a agricultura, gestão de recursos naturais e para serviços de emergência. E não podemos esquecer dos dados de radar. Esta tecnologia penetra através das nuvens e da vegetação para fornecer informações sobre a topografia e a umidade do solo. Isso é vital para entender mudanças no uso do solo, monitorar inundações e até ajudar na mineração e na exploração de petróleo e gás. Além disso, existem sensores especializados para medir outros aspectos do ambiente, como a qualidade do ar e a temperatura do oceano. Estes dados são essenciais para cientistas climáticos, governos e organizações ambientais. Cada tipo de dado capturado pelos satélites oferece uma visão única e valiosa da Terra. Eles são utilizados em quase todos os setores da economia, desde a agricultura até o planejamento urbano, da prevenção de desastres à definição de políticas ambientais. Os satélites, portanto, não são apenas olhos no céu. Eles são ferramentas poderosas que ajudam a moldar nosso mundo. Agora vamos mergulhar no mundo acelerado dos mercados de commodities, onde cada informação conta e cada segundo é precioso. Aqui os dados de satélites não são apenas úteis, são indispensáveis. Traders e analistas de mercado usam dados de satélite para tomar decisões informadas e ágeis. Como? Vamos começar com um exemplo clássico: a agricultura. Os satélites fornecem informações atualizadas sobre condições de cultivo, saúde das plantações e até previsões de colheitas. Esta informação é ouro puro para traders de commodities agrícolas como trigo, soja e café. Mas por que isso é tão importante? Pense assim: se os dados de satélite indicam que a safra de soja de um país será menor do que o esperado, isso pode levar a um aumento no preço da soja nos mercados globais. Os traders usam essas informações para comprar ou vender contratos futuros, antecipando essas mudanças. Essa prática não se limita apenas à agricultura. Em commodities como petróleo e minerais,
Os dados de satélite ajudam a monitorar atividades de extração, infraestruturas de armazenamento e até movimentos de navios-tanque ao redor do mundo. Tudo isso influencia as previsões sobre oferta e demanda dessas commodities. A precisão e a rapidez desses dados são cruciais. Eles permitem que os traders reajam rapidamente às mudanças nas condições de mercado, seja para evitar perdas ou para capitalizar em oportunidades. É um jogo de antecipação e estratégia, onde os dados vindos do espaço têm um papel fundamental. Portanto, a próxima vez que você ouvir sobre a variação nos preços do café ou do petróleo, lembre-se, parte dessa história foi contada do espaço através dos olhos dos satélites. À medida que avançamos em nossa exploração, nos deparamos com um aspecto crítico do uso dos dados de satélite: o monitoramento ambiental e seu impacto nas políticas e decisões econômicas globais. Este é um terreno onde a ciência e a política se encontram, e as apostas são altas. Tomemos a Amazônia como exemplo. Esta vasta floresta é mais do que um lar para milhões de espécies. É um pilar essencial no equilíbrio climático do nosso planeta. Os satélites têm desempenhado um papel crucial no monitoramento do desmatamento nesta área. Eles fornecem imagens claras e atualizadas que mostram onde e como a floresta está sendo reduzida. Mas como isso afeta as decisões políticas e econômicas? Vamos detalhar. Essas imagens são usadas por governos para planejar ações de conservação e por organizações internacionais para avaliar o cumprimento de acordos ambientais. Além disso, empresas que se comprometem com a sustentabilidade usam esses dados para garantir que suas cadeias de suprimentos não contribuam para o desmatamento ilegal. O impacto econômico é vasto. Decisões sobre sanções comerciais, investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável e até mesmo o fluxo de investimentos internacionais podem ser influenciados pelo que é visto do espaço. Por exemplo, um aumento no desmatamento pode levar a sanções comerciais contra produtos de países responsáveis, afetando suas economias. Além disso, os dados de satélite são fundamentais para ONGs e movimentos sociais que lutam contra o desmatamento. Eles usam essas informações para criar campanhas de conscientização e pressionar por mudanças políticas. Neste cenário, os satélites são mais do que ferramentas tecnológicas. Eles são sentinelas que guardam nossos recursos naturais e influenciam o curso da economia global. Eles mostram como as ações em uma parte do mundo podem ter efeitos cascata em todo o globo, unindo meio ambiente, política e economia em um delicado equilíbrio. Enquanto navegamos mais profundamente neste universo de dados e descobertas, é hora de voltar nossos olhos para o futuro. Um futuro onde as possibilidades de observação da Terra e previsões econômicas estão prestes a ser transformadas por novas tecnologias de satélite. Imagine satélites ainda mais avançados, equipados com inteligência artificial e capacidades de aprendizado de máquina. Estes não serão apenas observadores passivos, eles serão analistas ativos, capazes de interpretar dados em tempo real e fornecer insights mais profundos e precisos. Uma das tendências mais emocionantes é o desenvolvimento de constelações de satélites. Ao invés de um único satélite, imagine uma rede deles, trabalhando em conjunto para fornecer uma cobertura quase contínua da Terra. Isso significa dados mais frequentes e atualizados, permitindo previsões econômicas quase em tempo real. Vamos mais longe. Imagine satélites com sensores hiperespectrais, capazes de capturar imagens em centenas de comprimentos de onda diferentes. Isso não apenas melhora a precisão na agricultura e no monitoramento ambiental, mas também abre novas possibilidades em setores como mineração e mesmo arqueologia. Essas tecnologias não estão apenas no reino da ficção científica. Elas estão sendo desenvolvidas e testadas agora, prometendo revolucionar a forma como interpretamos e interagimos com nosso planeta. Com essas ferramentas, seremos capazes de prever tendências econômicas com uma precisão sem precedentes, desde mudanças no mercado de commodities até impactos de eventos climáticos extremos na economia global. O futuro da observação da Terra também será marcado por uma maior integração com outras tecnologias, como a internet das coisas e redes 5G. Isso permitirá uma comunicação quase instantânea entre satélites, dispositivos terrestres e plataformas de análise de dados, transformando a maneira como coletamos e usamos informações. Em suma,
O futuro da observação da Terra está se moldando para ser uma era de dados mais ricos, insights mais profundos e uma compreensão mais integrada do nosso mundo. Estamos à beira de uma nova era de descobertas, onde os limites do que podemos prever e entender estão prestes a ser expandidos como nunca antes. Nossa jornada pelo mundo dos satélites e sua influência na economia global nos trouxe novas perspectivas e compreensões. Estes olhos no céu, silenciosos e vigilantes, são muito mais do que meras ferramentas tecnológicas. Eles são agentes de mudança, narradores de uma história em constante evolução. Uma história sobre nosso planeta e nossa coexistência nele. Os satélites nos permitem ver nosso mundo de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. Eles nos mostram a beleza e a fragilidade da Terra, os padrões intrincados de nossas paisagens e cidades, e os desafios que enfrentamos em um ambiente em constante mudança. Mas mais do que isso, eles influenciam diretamente a maneira como entendemos e interagimos com a economia global. Através de seus olhos, tomamos decisões mais informadas e estratégicas, desde o cultivo de alimentos até a gestão de recursos naturais. Eles nos ajudam a prever e responder a crises econômicas, a planejar para um futuro sustentável e a navegar no complexo mundo da geopolítica. À medida que avançamos para o futuro, com tecnologias de satélite cada vez mais avançadas, nossa capacidade de entender e influenciar a economia global só aumentará. Estamos entrando em uma nova era de possibilidades, onde os limites do conhecimento e da influência são constantemente redefinidos pelo que vemos do espaço. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se dos satélites que orbitam silenciosamente acima de nós e reflita sobre como eles não apenas nos mostram, mas também moldam o mundo em que vivemos. E assim encerramos nossa viagem pelo espaço e sua influência surpreendente na economia global. Se você ficou fascinado por essas descobertas e quer continuar explorando conosco os mistérios do nosso mundo e além, mostre seu apoio clicando no botão curtir. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que você acha que se interessaria por essa incrível interseção entre tecnologia espacial e economia global. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Assim você não perderá nenhuma de nossas futuras explorações e descobertas.